Olá, seja bem-vindo, quarta-feira, 8 de janeiro de 2018. Gente, o assunto predominante na cidade continua sendo o impacto da tromba d'água que destruiu parte da cidade na semana passada. Foi um duro golpe, né? Em especial para os comerciantes da Baixada do Mercado, para os moradores da região do CDHU, para famílias que perderam bens em suas casas, motoristas que tiveram seus veículos arrastados e inundados durante as tempestades. Aí volta toda aquela discussão sobre as causas e as consequências das enchentes. O problema é que as administrações relutam e não encaram o problema. Ora, se o plano de contenção das águas vai custar 600 milhões de reais, como se diz por aí, então que se faça aos poucos, né? Com investimentos aí de pelo menos uns 100 milhões de reais por ano. Porque não adianta pensar, por exemplo, na revitalização do mercado, sabendo que a qualquer momento tudo pode ser destruído novamente. Quer dizer, se a prefeitura pensa em evitar novas tragédias causadas pelas enchentes, terá que fazer um caixa, né? E guardar dinheiro não está fácil. O déficit atual da administração do prefeito Ayrton Garcia está na casa de 40 milhões de reais. Se bem que a entrada do dinheiro do IPVA começa a entrar agora nesse mês, né? O repasse do IPVA para São Carlos em janeiro será da ordem de 28 milhões de reais. Isso alivia o tamanho do rombo. Mas, voltando às enchentes, os efeitos das duas trombas d'água da semana passada causaram um prejuízo de 2 milhões e meio de reais. Em decorrência disso, a prefeitura resolveu decretar situação de emergência. O estado de emergência acelera a liberação de recursos para obras urgentes de recuperação dos locais atingidos. Para obras de grande porte, são necessários recursos federais. O governo do estado começou a monitorar a situação de São Carlos no fim de semana e ontem uma comitiva, liderada pelo presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, esteve no Palácio dos Bandeirantes. A audiência foi com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Violi. Foi pedido 2 milhões e meio de reais para custear os prejuízos e mais 10 milhões de reais para obras na região do Cristo. Dinheiro para abrir a passagem da água sob a linha férrea e ampliar a comporta do Monjolinho, né? Que fica logo abaixo dos trilhos ali e pertence à CPFL. Olha, eu estive em São Paulo acompanhando essa comitiva. Achei o secretário Marco Violi meio seco e distante, mas prometeu estudar o caso e dar uma resposta rapidamente, o que deve acontecer ainda esta semana. Terminada a audiência, descemos para o saguão do palácio, né? De onde a gente pode observar exposições ali de renomados artistas plásticos brasileiros. Foi nessa hora que o clima esquentou entre Lucão e o secretário de Estado. Bom, aí entra o aspecto político num ano político e por isso bem delicado, né? Neto Donato já estava no palácio esperando pela comitiva são-carlense. Quer dizer, o Neto está realmente bem conceituado junto ao PSDB estadual. Anda pelo palácio com desenvoltura, mas para o governo do estado eleger Neto Donato aqui, terá que fazer algo mais pela cidade, né? Eu pelo menos vejo assim. Então, a liberação desses 2 milhões e meio de reais para arrumar o que foi estragado pelas chuvas e mais 10 milhões de reais para as obras na região do Cristo seria um bom prato de entrada aí para servir Neto Donato como prefeito nas eleições que se avizinham. Por outro lado, São Carlos poderia estar buscando recursos para outras coisas, né? Se o prefeito Ayrton Garcia parasse com essa história de comprar a lápis e investisse esses 20 milhões de reais em obras de combate às enchentes. Bom, na viagem, o presidente do CONDUSC, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, me contou uma historinha interessante, né? O CONDUSC é presidido pelo engenheiro André Fiorentino. É assim, quando o Melo era prefeito,
Eles foram a Brasília pedir recursos para o então ministro Aloysio Alves, da Integração Nacional. Entraram na sala do homem, que foi o precursor do marketing político no Nordeste, né? E foi logo perguntando a eles: vocês vieram de São Carlos, ok, querem ouvir um sim ou um não? Eles responderam que sim, claro, né? O ministro então fez outra pergunta: para que serve aquela cadeira? Sem entender, o Melo olhou para o Fiorentino e ficaram quietos, né? Sem saber o que dizer. Até que o ministro mesmo respondeu: serve para eu pendurar meu paletó, porque aqui eu não sirvo para nada, não tenho nenhum poder de decisão. Então, lá na cidade de vocês, digam o que quiserem, sim ou não. Tanto faz, porque eu não posso garantir nada a vocês. Mas no caso da reunião de ontem, não acredito que Marco Violi diga não a São Carlos, né? Basta lembrar que João Dória ganhou nos 2 turnos aqui, e a vitória do PSDB nas eleições municipais de outubro vai ajudar na consolidação do projeto do governador com vistas às eleições presidenciais. Sem dizer que São Carlos já foi até oferecida como base eleitoral para Marcos Violi, né? Para lançar sua candidatura a deputado federal por aqui em 2022. Quem sabe até a governador. Olha, em política tem uma máxima que diz assim: uma mão lava a outra e as duas abundam. Até mais, pessoal.